Olá, como vão, senhores? Meu nome é Marco Antônio, eu sou professor de História e hoje venho apresentar para vocês mais uma obra de suma importância para o conhecimento da história do Brasil e a história do mundo também. O livro que hoje nós vamos trazer à tona chama-se As Caravelas de Cristo, escrito por Gilbert Renaud. E o que há de interessante e novo e esclarecedor nessa obra é a visão que nós teremos dos portugueses, aqueles que primeiro trouxeram a fé para as nossas terras. Nós sabemos que na atualidade o que se fala sobre os portugueses nos bancos escolares está sempre relacionado com uma ideia de homens cruéis, exploradores e às vezes até incultos na formação do nosso país, quando na verdade a realidade é completamente outra. O nosso autor, Gilbert Renaud, traz essa realidade de mostrar quem eram os portugueses que desbravaram o território, que chegaram às praias brasileiras. E tudo isso começa justamente num período da história de Portugal aonde os grandes nomes deste reino se estabelecerão. Os portugueses chamam essa época de ínclita geração, uma geração de grandes príncipes heróicos, santos que estabeleceram esses domínios. Portugal dá o início a uma caminhada, ou melhor, a uma grande navegação para descobrir o mundo que o restante do mundo ainda não conhecia. Isso tudo começa no século XV, através da conquista de Ceuta, no norte da África, a mando do rei Dom João I. Ele, que no início não queria realizar tal feito, mas os príncipes, seus 3 filhos, começaram essa grande aventura, dando início às grandes descobertas marítimas. O espírito que animou esses homens, a grandeza, a força, a coragem e muitas vezes o sangue desses grandes guerreiros que foi derramado, desses grandes homens que muitas vezes se perderam nesse oceano gigante, todos inspirados, conduzidos pelos estudos da Escola de Sagres, do infante Dom Henrique e dos grandes nomes do reino português que descobriu o Brasil. Nosso autor percorre todo esse momento histórico, desde as primeiras descobertas até a chegada de Vasco da Gama e suas últimas viagens já de retorno para Lisboa. O leitor vai perceber algo impressionante, como, por exemplo, Vasco da Gama já passou pelo litoral brasileiro indo para a Índia. Ele já, talvez de alguma maneira, tenha avistado as terras brasileiras, mas isso não era a missão dele, missão essa que recairia sobre Pedro Álvares Cabral. Mas o desfecho final dessa epopeia portuguesa é justamente a descoberta do caminho das Índias, o caminho para o Oriente, que Portugal tinha que abrir e revelar o planeta inteiro para o restante do mundo. Nesse mundo contido nessas navegações, entra a história do nosso país. E essa visão dos portugueses, desses heróis, desses guerreiros que aparecem no livro, deixam claro a importância desses homens e o quanto nós devemos a esses intrépidos navegadores que vão dilatar a fé e o império. Logo, a leitura das Caravelas de Cristo traz esta realidade de reavivar essa grandeza dos portugueses tão escondida dos nossos bancos escolares. Então, aqueles que mergulharem nas profundezas dessa obra, desde a distribuição da autoridade dos príncipes de Portugal até a entrega da sua missão por parte de Vasco da Gama ao rei de Portugal, mostrará toda essa trajetória dessa grande globalização cristã que Portugal realizou durante a história.
O autor reconhece isso ao perceber o quanto Portugal fora desprezado pelos historiadores e traz à tona esse trabalho para mostrar quem eram esses grandes homens, esses grandes navegadores, ou, como já havia dito, esta ínclita geração, essa geração que marcou para sempre a fundação de Portugal e está diretamente ligado com a história do nosso Brasil. Então, eu recomendo vivamente uma leitura atenta, paciente deste livro, que traz, inclusive, vários trechos dos Lusíadas de Luís de Camões, que soube tão poeticamente, genialmente, mostrar quem eram esses portugueses que vieram até as nossas terras. Então, uma leitura indispensável, uma leitura profunda e rica pelas ilustrações que ela possui, assim como pelos trechos dos Lusíadas presentes em cada um dos capítulos aqui mencionados até ao final da grande epopeia de Vasco da Gama. Eu espero que todos possam ter contato com esse trabalho, que será fundamental para a nossa formação cultural e histórica nas escolas e nas famílias. Muito obrigado.